E aí você tem um cara, por exemplo, tinha um quadro desse, um quadro como de Zé Eduardo Cardoso, que sequer era lembrado. Por quê? Por causa de um acordo com o Boulos que era insignificante na eleição para governador em 2022. Então não precisava ter feito aquele acordo. E o PT hoje podia estar com um candidato que tinha a condição de ocupar a prefeitura. E teria colocado um governador, como por exemplo o Márcio França, que era muito mais fácil de trabalhar com o governo federal. Então você vê como o PT comete os mesmos erros, mas não aprende, que é essa infantilização da esquerda. Essa infantilização e a recusa a deixar de ser Peter Pan. É a crise de Peter Pan, né? Porque Peter Pan tem 120 anos e continua sendo criança. E agora, com a sua experiência, como é que fica o estado de São Paulo? Como é que fica a cidade de São Paulo agora nesse cenário? O Nunes e o Boulos. É um cenário muito triste. Porque, na verdade, eu acho que nenhum Tem expectativas boas, queria estar... Quase ninguém em São Paulo queria estar tendo esse tipo de opção. Né? Mas a gente viu que, infelizmente, nem candidatos tinham que pudessem realmente mudar o quadro. E a máquina faz a diferença. Mesmo o Ricardo Nunes sendo um político de baixo clero, e vai sempre ser, e ele mostra isso na prefeitura, ele não tem essa imagem negativa associada ao Boulos. E a figura do Boulos é uma coisa curiosa, né? O PT ele não aprende com seus erros. São Paulo não é um estado onde o PT nunca teve um bom desempenho, mas elegeu prefeitos na capital. Mas o que ele esquece é que quando ele elegeu a única prefeita que pertencia mais à esquerda dentro do PT foi Luísa Erundina. Nem Marta Suplicy, nem Haddad pertenciam a esse espectro mais à esquerda do PT. O PT é uma frente de esquerda, Sim. Não é um partido. Marta Suplicy e Haddad têm origem aristocrática, caras que são intelectuais. O Haddad é um intelectual. E na cidade de São Paulo, quando a Erundina foi eleita, não tinha segundo turno. Senão ela não tinha sido eleita naquele momento. Agora, quando você vem falar da eleição, vamos voltar para 2022. Todas as pesquisas apontavam que o Haddad, embora estivesse na frente no primeiro turno, perdia para todo mundo, até para o branco e nulo no segundo. Ou seja, naquele momento, o que o PT tinha que ter feito? Movido a peça de Márcio França para governador, Haddad para senador, porque o Márcio conseguia, o PSB tem um perfil mais de centro-esquerda. O Márcio, além de atrair um eleitor mais moderado, trazia todo o eleitorado de esquerda. E outra, para que fazer um acordo com o Boulos, que naquele momento ia ter 2% para governador, 3%? Para que tirar o cara da disputa? O PT tentou fazer uma proteção para o Haddad, sabendo, e sabiam, que era impossível virar o jogo no segundo turno. Porque se fosse Rodrigo Garcia ou se fosse Tarcísio para o segundo turno, jamais esses eleitores, independentemente de negociação, iriam votar no Haddad. Quer dizer, é a burrice petista, que é histórica, que voltou à cena naquele momento. Aí você vai para o momento atual. Deixava o Boulos ser candidato a governador, ele ia cair fora no primeiro turno, não ia ter nem mandato, e o PT poderia ter lançado alguém, por exemplo, com o perfil do Zé Eduardo Cardoso, que é um dos grandes quadros do PT, professor da PUC, eu tive a honra de conhecê-lo. Ele é uma pessoa inteligente, preparada, moderada, equilibrada, mas que ninguém gosta dele no PT. Pois é, eu ia falar agora, parece que geralmente essas pessoas assim não conseguem ascensão. Ricardo, fica só na mão do... Para você ter uma ideia, na CUT, que é o braço sindical do PT, os dois grandes grupos, que são bancários e metalúrgicos, não falam entre si. Não é pra você ver. O PT é uma máquina muito esquisita para a gente entender como ele funciona. E aí você tem um cara, por exemplo, tinha um quadro desse, um quadro como de Zé Eduardo Cardoso, que sequer era lembrado. Por quê? Por causa de um acordo com o Boulos que era insignificante na eleição para governador em 2022. Então não precisava ter feito aquele acordo, e o PT hoje podia estar com um candidato que tinha a condição de ocupar a prefeitura. E teria colocado um governador, como por exemplo o Márcio França, que era muito mais fácil de trabalhar com o governo federal. Então você vê como o PT comete os mesmos erros, mas não aprende, que é essa infantilização da esquerda.
É essa infantilização e a recusa a deixar de ser Peter Pan. É a crise de Peter Pan, né? Porque Peter Pan tem 120 anos e continua sendo criança. É justamente isso. Essa infantilização que não muda. Se você tem a boçalidade da extrema-direita, que é a dificuldade e a recusa... eu sou ignorante e tenho orgulho disso. Eu sou rústico e tenho orgulho disso. Você tem na esquerda aquela coisa de, não, o mundo não mudou, a gente está na Guerra Fria. Então a gente não consegue dar um passo para frente. E aí você tem agora, por exemplo, a possibilidade real do Ricardo Nunes ser prefeito de São Paulo, e você me perguntou se acha que é melhor. Ele é um político de baixo clero e vai ser sempre um político de baixo clero, esteja no executivo ou esteja no legislativo. Ele não consegue fazer o país avançar, a cidade avançar, para os grandes problemas que ela tem. São Paulo vai continuar sendo administrada por quem? Pela máquina. A própria máquina faz a cidade andar. Não é um prefeito. Então, mas não vai inovar. Não vai ter o cara que pensa além. Não vai ter o cara que olha para o futuro. E a gente vai ficar condenado a isso. E certamente nenhum dos dois é essa pessoa. A gente tem dois frutos de articulações políticas absurdas, que levaram a esse segundo turno, que eu acho que é terrível para qualquer pessoa minimamente inteligente na hora de votar. Pois é, eu acredito que vai ter muito voto nulo e em branco, né? Porque tem muita gente que não simpatiza com nenhum desses dois, né? Com uma multa de R$3, você vai ver o índice de abstenção. É verdade.